Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A queixa de duas enfermeiras, uma do Hospital de Santo António e outra do Hospital de São João, ambos no Porto, que dizem ter tido de comprovar às entidades laborais que estavam a amamentar, espremendo leite à frente de médicos de saúde ocupacional, foi avançada pelo Jornal Público. O Ministro da Saúde, Paulo Macedo, diz não conhecer a metodologia aplicada por dois hospitais que terão pedido provas de evidência de leite às funcionárias que recorrem à possibilidade de redução do horário de serviço por amamentarem. A legislação portuguesa em vigor permite que as trabalhadoras que estão em período de amamentação podem ter uma redução horária até 2 horas diárias para apoio aos filhos. Manuel António Ribeiro, boa tarde. Começamos precisamente com esta notícia que abriu também este bloco informativo. Na semana passada falávamos precisamente dos incentivos à maternidade. Esta semana falamos de duas enfermeiras de dois hospitais do Grande Porto que tiveram que comprovar que estão a amamentar os filhos. Como é que pode ser encarada esta notícia para quem de facto pretenda ser mãe? Boa tarde, Helena Oliveira. Boa tarde, telespectadores. Como disse muito bem, nós semana passada falávamos aqui sobre iniciativas à natalidade. Isto é os incentivos na semana passada, isto é os desincentivos à natalidade. Esta notícia de facto é legal. E eu acho que isto é ilegal e vou acrescentar, vou ir mais longe, isto é desumano. Não é legal, isto é desumano, porque chegamos ao extremo de tratar uma mãe como quem trata, e mesmo um desempregado que tem que ir à junta de freguesia assinar periodicamente para atestar que está desempregado e que tentou pedir arranjar emprego, isto esbarra qualquer direito humanos. Aliás, isto porque não só mexe com a própria mulher em si, a própria mãe, porque está num processo em que a natureza assim o determinou, que é o único ser que pode ter aquelas características que tem, que é produzir leite para amamentar o seu filho ou a sua filha, e é exposta a este ato. Aliás, uma das pessoas que foi obrigada até sentiu-se violada. Repare, e olhe que eu não sou mãe, nem não consigo viver, digamos em concreto, mas a Helena é mãe e sabe o que é isto, qual é a sensação. Mas para nós conseguimos ter a consciência do que o quão tão grave é ficar exposto a isto. Mas isto, por um lado, é quem tem a coragem de implementar uma ordem que provavelmente deve ter havido de Sina, porque que nós tenhamos conhecimento, nem o Governo, nem o Ministro da Saúde, nem nenhuma reunião do Conselho de Ministros, nem nenhum decreto-lei exige isto. É alguém que tomou a iniciativa de vamos fazer isto com um intuito qualquer. Mas quem manda fazer é penoso. Mas quem também executa uma ordem dessas também não deixa de ser penoso. E o mais grave disto é que estamos a falar entre colegas de trabalho em que uns, por acaso, são enfermeiros, mas que, segundo informações também que tive, em paralelo, enquanto já aconteceu com médicas, ou seja, uma médica também ser exposta ou seja... É preciso também coragem para tornar estes casos públicos. É óbvio. Só tornando estes casos públicos é que nós conseguimos saber que num hospital, onde supostamente nascem crianças, onde supostamente é um estímulo à natalidade, onde supostamente as mães estão seguras, são bem tratadas, é nestes mesmos locais que nós vimos agora saber que há alguém que obriga uma mãe a fazer um teste que efetivamente está a amamentar. Repare, imagine o que é uma mãe ir sob a pressão para fazer esse Mas o que é que a obriga a fazer a comprovar perante, neste caso, um médico de saúde ocupacional, o que é que de facto a obriga a fazer esse teste? Porque nada na lei diz que uma mãe é obrigada a isto. Repare, nós leva-nos
uma discussão que tem a ver com, e tem havido estudos recentes, em que há um problema de topo de gestão em Portugal. Ou seja, há bons gestores, mas também há maus gestores. Há bons administradores, mas também há maus administradores. Ou seja, Portugal vive uma crise de liderança, de bons gestores, bons administradores. E repare, nós temos aqui um caso. Porque isto não é uma liderança que manda fazer uma coisa dessas, que implementa um destes critérios. Ou seja, o próprio médico de saúde ocupacional, ao tomar esta medida, não tenho dúvidas nenhuma que não foi o médico de vontade dele que se lembrou de fazer aquilo. Não tenho dúvidas. Foi uma ordem superior. Provavelmente até isto está ligado, não tenho dúvidas, a que, como há uma falta de quadros, uma falta de recursos humanos nos hospitais, as administrações, em vez de reclamarem, em vez de fazerem, vamos falar daqui a bocadinho sobre a greve da TAP, ou seja, os pilotos, porem em questão até inclusive a viabilidade da empresa, em vez das administrações porem em questão, mas senhores, isto chega, ponto final, não é possível. Então temos que tomar medidas. Não, reparem, em vez de, digamos, lançarem um protesto firme de que obrigar o Estado a recrutar mais funcionários, mais enfermeiros, mais médicos, mais pessoal de apoio, não. Todo o pessoal que tem, que é aquilo que lhe dão, só há estes, não há mais, então tentam obrigar os funcionários a tudo, a trabalharem com ou sem condições e até inclusive a pôr em questão até a própria renovação da nossa comunidade. Ora, e nós expomos, neste caso, as mães, mas aqui não é só questão das mães, porque em paralelo sabe-se que, inclusive as licenças paternais, são os funcionários dos hospitais são severamente pressionados a não terem filhos. Porque se tiverem filhos, correm o risco de perderem, não serem renovado o contrato, ou até inclusive de saírem de serviços e serem deslocados para outros locais. Ou seja, inviabilizando porque aumentam os custos, têm a sua casa que adquiriram ali perto, há uma certa comunidade, já ali, ou seja, repare, veja o quanto isto está aqui envolvido só com um intuito, ou seja, da rentabilidade financeira, só com a questão, ou seja, os números aqui é que contam, não conta o resto. E isto fica provado de que não é só o Governo, não é só o Ministério que toma medidas desumanas, mas nós temos administrações, nós temos chefias que também tomam medidas desumanas. Penalizações para estas chefias? As penalizações primeiro... Que deveriam ter? Primeiro, as suas ordens deveriam ser chamadas. Esta é a primeira questão. Se eu estou inscrito numa ordem e essa ordem é que me acredita perante o meu exercício, essa ordem tem que se pronunciar. Primeira questão. Segunda questão, em função do que a ordem disser, a seguir a entidade patronal. Ou seja, o Ministro da Saúde tem que, o mais urgente possível, porque se calhar o que se passou aqui, e mérito seja dada a coragem destas enfermeiras e destes funcionários dos hospitais que vieram denunciar. Porque se calhar, a nível nacional, existem, não é só nos hospitais, existem em muitas outras instituições e em muitos outros locais de trabalho onde que isto acontece, que é as mães e pais não serem, não ser promovida a natalidade nesses funcionários. Dentro das próprias empresas. Ou seja, as mães têm de ter as condições que sempre tiveram. É bom não esquecer que uma mãe que hoje faz o dobro do que fazia uma mãe, o dobro, mas que nos primórdios as mulheres ocupavam de cuidar dos filhos e depois era a atividade do campo, casa, em paralelo. Hoje não. Hoje as mães têm a atividade de casa, têm a atividade profissional e ainda têm que tomar conta dos filhos. Ou seja, é preciso urgentemente conjugar isto de forma que a mãe, que é o único ser na Terra que pode ser mãe, mais ninguém pode ser, para promover, isto é que são medidas de natalidade, é promover condições para que as mães possam ter. Não é fazer um teste a um mamilo, desculpando a expressão, para ver se estão ou não a aumentar. Paulo Macedo avançou que não conhecia a metodologia utilizada por estes dois hospitais da cidade do Porto. No entanto, agora já a conhece. Que medidas é que se esperam do Ministro da Saúde? Esperam-se medidas urgentes, como disse há bocadinho, para estancar porque, repito, não tenho dúvida nenhuma que hajam mais casos destes e que este caso seja um caso para irradiar
todo e qualquer pensamento que vá nesse sentido, não é só a questão da amamentação, é em questão da licença paternal. Porque, repara, a licença paternal está na lei e os funcionários não podem ser condicionados nem pressionados a que venha uma administração ou uma direção dizer, mas senhores, aqui não tenham filhos, porque se tiverem filhos, cuidado, porque o emprego está a pôr. Não pode ser. Hoje há tecnologias, hoje os pais, os mais podem trabalhar de casa, hoje há internet, hoje há telemóvel, ou seja, a questão física já não se coloca estarem em casa, ou seja, pode-se trabalhar a partir de casa. Ora, as entidades patronais têm que rentabilizar isso porque, se assim não for, nós temos um grave problema que é a nossa diminuição da natalidade a valores extremamente preocupantes. E já não é a primeira vez também aqui que falamos sobre a agora, saúde. E já agora, punir quem eventualmente tomou uma decisão destas sem ordem da tutela. Ou seja, se alguém tomou uma decisão e esta é pública, porque está exposta, deverá ser severamente punido. Porque se assim não for, o Ministro da Saúde passa a ser conivente com estas práticas. Eu acho que ele que vai se desvincular vai se descolar desta tentativa de porque era aquilo que precisamente também falávamos no início deste comentário. Se na semana passada falámos aqui, então, de questões que estão em cima da mesa, de incentivos para a maternidade, que de facto Portugal é um país envelhecido e será brevemente um dos países com menos crianças na União Europeia. De facto, estas situações não ajudam em nada os incentivos à maternidade. Bem pelo contrário. E o Ministro tem que vir rapidamente esclarecer este assunto. É um assunto que está resolvido ou não está resolvido, foram punidos, foram chamados a atenção, mais ninguém, quer no Hospital de Santo António, quer no Hospital de São João, vão estar expostos a este tipo de Onde ficam os direitos dos trabalhadores? Aqui não há direitos nenhum, aqui pelo contrário, é expor uma manha a este teste, vou usar um termo, a este capricho. Repare, isto não há direitos nenhuns. E espero, repito e concluo, que a nível nacional isto seja um exemplo para irradiar esta tentativa de perseguição a atos humanos. Manuel António Ribeiro, para terminarmos este assunto, e visto que também já não é a primeira vez que a saúde é aqui debatida e certas questões relacionadas com a saúde, como é que neste momento os portugueses podem olhar para a saúde? Os portugueses certamente devem pensar assim, bem, para um Conselho de Administração ou para alguns diretores dos hospitais pressionarem de tal forma os seus funcionários a regressarem ao serviço, até inclusive encurtar os períodos de amamentação, ou exercerem o seu direito de maternidade ou paternidade, ou o seu serviço paternal ou maternal. Ou seja, isto também preocupa os doentes, porque nós, cidadãos, vemos isto é claro, não? Isto é um desespero de alguém que não pode contratar, de alguém que não pode recrutar e de alguém que tenha noção de que os recursos humanos que tem são escassos. E quando os recursos são escassos, levanta-se aqui uma preocupação. Qualquer um de nós, amanhã, precisa de ter uma intervenção e chegamos ao hospital e temos camas, macas, nem camas, temos macas lotadas, temos bombeiros que não têm macas porque as macas estão retidas nos hospitais com doentes, os quartos estão lotados e não temos capacidade. E depois ainda temos, em alguns casos, a remeter para o privado determinadas ações e determinados tratamentos que deviam ser assumidos pelo Estado. Ora, nós não estamos a falar em carros que vai fazer revisão e hoje, se não for, é para a semana, se não for para a semana, se não for para trocar agora um pneu, é trocar numa ajuda da classe ou algo do género. Nós estamos a falar, isto é que é preocupante em seres humanos. Mas, senhores, se nós tanta vez fomos badalados e toda a gente acho que não põe em questão, que é o Serviço Nacional de Saúde, que é falado em todo o mundo. Repara, o Serviço Nacional de Saúde tem que fazer jus ao seu bom nome. E um bom nome é o seu bom resultado. O bom resultado é as listas de esperas diminuírem e as pessoas serem atendidas, não é aumentarem sucessivamente os entre aspas, não digo os maus tratos, mas pelo menos a falta de bons tratos que muitos doentes têm quando têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Falamos agora de um tema internacional que está a marcar a atualidade. O Mediterrâneo, de facto, foi responsável por mais mortes de imigrantes ilegais que tentavam chegar à Europa.
Nós falámos aqui num ato desumano e vamos continuar com esse ato desumano. Este macabro, ou seja, como é que é possível com tanta gente no mundo, com tantos líderes, e se nós falarmos há bocadinho sobre a falta de liderança no nosso país em termos de administrações, de direções, etc. Também apetece-me dizer, eu acho que digamos que o secretário-geral da ONU veio dizer também que há faltas de liderança na Europa e até no mundo. Repare, quando nós vimos a mais alta tecnologia colocada ao serviço do cidadão, nós conseguimos hoje comunicar para a Lua, nós hoje conseguimos viajar pelas situações mais adversas, conseguimos comunicar entre povos a uma velocidade estonteante. E reparem, não conseguimos salvar pessoas que atravessam... Nem combater a imigração ilegal. Que atravessam um canal de água, peço perdão pela expressão, digamos, em que comparado com os oceanos, é bem mais pequeno. Repare, nós pegamos, para resolver o assunto, a União Europeia o que é que faz? Bem, nós vamos dar aqui uns dinheiros à Itália e à Malta para eles coordenarem e vão ficar com a responsabilidade de coordenar a gestão e coordenação destas, todas as ações no mar Mediterrâneo. Mas esquecem-se de uma coisa, para já, e eu não estou de acordo com o que diz Durão Barroso, porque acho um bocadinho estranho que um ex-presidente da Comissão Europeia, tanto tempo que lá esteve, e este problema não é de agora, já é do tempo dele, e quais foram as medidas que foram tomadas? Ou seja, nenhumas. Dizer agora que a União Europeia não tem helicópteros, não tem aviões, não tem barcos, toda a gente sabe que não tem. Mas dizer que cada um dos líderes, em vez de estar preocupado com o seu próprio umbigo, e a sua função, porque estamos a falar em direitos humanos a nível mundial, não é só para a Europa. E nós não temos meios, porque se houvesse uma guerra, toca a mobilizar tanques, paquetes, helicópteros, submarinos, etc. Movia-se. Como isto são seres humanos que estão ali a passar e que, bem, calámos a opinião pública, enviámos para lá uma ajuda qualquer para a Itália e para Malta e eles vão ali coordenando. E como é que coordenam? Reparem, ainda no sábado, quem é que é o primeiro a chegar ao local onde está a embarcação? Uma embarcação que é uma embarcação civil. Ou seja, que tem 40 e tal metros de comprido, com 20 e tal metros de altura. Como é que uma embarcação daquele... Porque é uma embarcação vocacionada para a pesca, como é que ela consegue... e com as tripulações que não têm formação nenhuma em naufrágio, o que é que isto resulta? Resulta um encosto mal feito, começam a retirar pessoas de um lado da embarcação, a outra fica com o peso. Ou seja, isto é de uma irresponsabilidade brutal. Ou seja, a União Europeia tem que criar mecanismo, tem que criar várias fragatas, tem que criar equipas de intervenção rápida que façam monitorização ao longo do oceano, ao longo do mar Mediterrâneo, constantemente. Isto para quê? Para conseguir que as pessoas façam aquela passagem em segurança. Agora, numa semana 1.650 pessoas que morrem. Ou seja, só no sábado só foram 900, 480 na semana passada. Ou seja, isto é preciso mais o quê? Mas é preciso mais. Não é por doença, não é por acidente de viação, não é por desleixo. Ou seja, as pessoas sabem que há estes percursos de pessoas que fogem para não morrerem nos seus países. Nós temos casos dramáticos na Síria, nós temos casos dramáticos no Iraque, no Afeganistão, nós temos casos dramáticos agora também no Iémen. Ou seja, mas o que é preciso? Não, pelo menos as pessoas que querem sair de um capricho entre fracos líderes, entre loucos e alguém obcecados
com religiões, pelo menos haja alguém, mas senhor, não, vocês querem sair, nós vamos arranjar uma forma de vocês serem crianças, mulheres, ou seja, que as pessoas não têm defesas nenhuma, arriscam tudo. Se morrer, antes quero morrer a tentar salvar-me do que morrer aqui num míssil, ou numa bomba, ou numa bala. Isto é de uma, perdão uma expressão, é de uma hipocrisia. Os grandes líderes que tanto se juntam para tratar de mil e uma coisa e não se tratam. Esquecem-se destes problemas, Manuel António Ribeiro. Existem imensos países que têm embarcações que estão paradas porque andam a fazer exercícios militares, ou seja, pegam nos exercícios militares, vão fazer os exercícios militares para o mar Mediterrâneo. Pegam nas embarcações e patrulham ao longo e sabem que grande parte deles até já sabe quais são os principais focos onde há o arranque destas embarcações que não têm condições nenhumas de segurança. Então façam essa e haja uma articulação entre os países oriundos, que é para evitar que se morram mais pessoas. Este é um problema real. Os líderes europeus, os líderes mundiais têm que olhar para este problema com são os principais responsáveis. Os principais responsáveis por estas mortes são os líderes mundiais. E, inclusive, os líderes europeus, porque é os que estão mais próximos, são aqueles a quem o último destino está definido. Porque quando sai uma embarcação do norte da África, ou seja, estão com as setas apontadas e vão para o sul da Europa. Logo, o sul da Europa tem a responsabilidade de garantir a sua passagem até. Depois é preciso criar aqui uma série de dinâmicas que admito que não sejam fáceis, até numa altura em que a Europa tem um grave problema de desemprego. Ok, sim senhora, mas agora não podemos, então para isso vamos transformar o mar Mediterrâneo numa bala aberta? Eu acho que é preciso mais alguém morrer, é preciso mais alguma embarcação afundar-se? Espero bem que não. Muito bem, um tema então que não podíamos também deixar passar em branco neste comentário. Voltamos aos destaques nacionais e falamos agora da greve na TAP. Prejuízos que a greve da TAP trará a Portugal? A TAP caso não se consiga negociar. A TAP é uma... Pronto, eu queria quase dizer que é uma novela que é uma teimosia de um lado, uma teimosia do outro. Eu acho que o governo acho que foi até às últimas consequências, ou seja, nós vamos privatizar a TAP e dou a quem doer e custa quem custar e não há mais dúvida e põe-se à nossa frente quem tiver que se colocar. No entanto, já tivemos negociações no período de Natal, no período que correspondeu ao período de Natal e de Ano Novo, que a TAP ameaçava também com greves. O que é que falhou nessas negociações para agora assistirmos novamente aqui a uma ameaça de greve por parte dos trabalhadores da TAP? O que falhou, os acordos, quando são acordos em que todas as pessoas estão satisfeitas com o acordo, e até se calhar em dezembro pensava-se que a privatização, janeiro, fevereiro, estaria... Mas o problema é que, se reparar, tem sido sucessivamente adiada. Tem sido adiada por vários fatores. Estamos a chegar a um ponto que, nesta altura, não faz sentido privatizar a TAP. Independentemente de todo, digamos, o risco que isto venha a ter. Independentemente disso. Só que o Governo começa a estar... já está numa fasquia em que a legitimidade para fazer uma privatização dessa natureza... Repare, não estamos a falar de uma privatização de uma pequena empresa. Nós estamos a falar de uma privatização da empresa que mais exporta do nosso país. Quer dizer, isto é notável, isto não é uma empresa qualquer. E este Governo, a meia dúzia de meses, até menos do que isso, do fim do seu mandato, eu acho que começa a ter dificuldade em ter legitimidade para fazer uma ação dessa. Ou seja, ele devia ter preparado esta privatização já há mais tempo. E admito que em 1999, um acordo que os pilotos da TAP fizeram com o então Governo, era que 20% do capital na privatização ficaria com eles. Ora, e agora o que os pilotos reivindicam é esses 20%. Para privatizar, sim senhor, desde que nós tenhamos esses 20%. E o Estado vem dizer que não. Ora, isto, eu reconheço que os pilotos
Mas não é só os pilotos, porque os pilotos, contrariamente ao que é dito, os pilotos estão a ser, há muitos outros setores da empresa que estão solidários com os pilotos. Se calhar os pilotos são um dos setores da empresa que tem mais poder, que tem mais, digamos, tem mais ênfase. Mas há uma série de setores, e tem inclusive sindicatos, que até apoiam. Agora, se me disser que isto vai ser benéfico para a TAF, é lógico que não vai ser. Se me disser que isto traz graves prejuízos para a TAF, não tenho dúvidas nenhumas. Se me disser que isto traz graves problemas não só para a TAF, mas para a economia, eu não tenho dúvidas nenhumas em que traz. Desde os hotéis, desde as agências, desde os restaurantes, tudo isso vai estar afetado. E repare, nós estamos numa fase em que é considerada ainda a época baixa, onde há muita gente a aproveitar esta época baixa, para depois ter um outro setor da sociedade em que nos visitam na época alta. Isto para sair ou para entrar. É lógico que é uma altura complicada. E depois é complicada porquê? Porque, por teimosia deste governo, daqui a 10 dias, vão ser abertas as propostas para penso, 15 de maio, salvo erro, vão ser abertas as propostas para a privatização. Repare, numa altura em que eu vou dar uma proposta, imagine, quando a empresa, eu sei que vou ter uma greve de 10 dias. Ora, repare, isto é penalizador para a empresa, ou seja, desvaloriza o património, digamos, financeiro da empresa. Não tenho dúvidas nenhumas. Só que a questão que se coloca, porquê é que chegou até aqui? Porquê é que o Governo deixou a privatização vir por um lado a teimosia, sim senhor, é privatizar. Eu aqui não vou discutir a questão da privatização porque tínhamos aqui pano para mangas. Mas já que avançou a privatização, porquê é que chegou, porquê é que só agora, porquê é que quase no fim do seu mandato é que faz questão de privatizar? A legitimidade que e porquê tem. Privatizar? Que seria, porquê? Se calhar seria discutível. Temos a possibilidade de falar mais seria discutível. Agora, que isto vai afetar a TAP, gravemente vai, não tenho dúvidas nenhumas. Muito bem, Manuel António Ribeiro, terminamos precisamente com a questão da TAP e mais uma vez a possibilidade então de entrar, dos seus trabalhadores entrarem em greve. Manuel António Ribeiro, voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. Obrigado. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa acredita que haverá novidades em breve em relação à interrupção voluntária de gravidez e defendeu que esta deve ser uma prioridade política geral e um tema em debate na próxima campanha eleitoral. Não se pode esconder a cabeça na areia, enfatizou em Fátima Dom Manuel Clemente. Citado pela agência Eclésia, o presidente salientou ainda que qualquer organismo político responsável tem que ter muito diante dos olhos os problemas que estão ligados à vida e à demografia. Aludiu, a propósito, a algumas previsões que indicam que em meados deste século Portugal terá 6 milhões de cidadãos, o que não é um problema é um problema menos que tem que ser pensado, refletido a sério, é um problema de sobrevivência. O cardeal patriarca aludia à proposta legislativa do grupo de cidadãos pelo direito a nascer, que reclama mudanças na regulamentação da lei do aborto. A proposta da plataforma pelo direito a nascer passou assim a ter o apoio expresso da Igreja Católica, uma ajuda de peso para que o projeto de lei, que deu entrada na Assembleia da República em fevereiro último, possa vir a sair e ser apreciado e eventualmente aprovado ainda nesta legislatura. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. São esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região sul até meio da manhã, aguaceiros a partir do início da tarde, em especial nas regiões norte e centro. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 10 graus e uma máxima de 21. Em Lisboa a mínima será de 12 graus e a máxima de 23 e em Faro a mínima será de 13 graus e a máxima de 21. É tudo por agora, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.